faz algum tempo que a preocupação com o meio ambiente está presente em nossa vida, através dos diferentes meios de comunicação, seja do conceito ampliado de responsabilidade, tanto no que diz respeito ao meio ambiente, quanto também no plano de ação social e políticas públicas. Com isso, a Agenda 2030 ficou mais presente em nossas ações pedagógicas. A primeira orientação estipula a necessidade de uma educação inclusiva e justa, indispensável para garantir o acesso a todos a uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Essa orientação está inspirada por uma visão humanista da educação e de desenvolvimento, com base nos direitos humanos e na dignidade, na justiça social, inclusão, proteção, diversidade cultural, linguística e étnica, bem como na responsabilidade e prestação de contas compartilhadas por todos os interessados. A maneira como a Agenda 2030 será debatida e traduzida nesse novo tempo de distanciamento social está aberta. Compete aos atores da educação determinar as possibilidades dessa agenda, através da implementação das orientações mais promissoras, abrindo novas perspectivas que merecem ser efetivadas. A educação é essencial para a paz, tolerância, desenvolvimento individual, acesso ao emprego, à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento sustentável. Também versa com detalhamento sobre o impacto ambiental, energias renováveis, água potável, ação climática e outros. Quando trabalhados na escola, a natureza transversal de todas as metas pode auxiliar os alunos para o convívio de um planeta melhor. E é nesse sentido que compartilharemos o vídeo com a retrospectiva dos vários projetos realizados pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Varginha, todos de acordo com a Agenda 2030. Vivemos em um mundo em constantes transformações e nos últimos 2 séculos, o homem e o seu modo de produção e reprodução da existência mudou enormemente a superfície terrestre. Biomas foram praticamente extintos, geleiras passaram a derreter e camadas de gases da atmosfera passaram por modificações. Uma nova era pós-2015 exigiu uma nova visão e estrutura responsiva, onde o desenvolvimento sustentável estivesse imbricado com o crescimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental, ou seja, onde o princípio orientador também fosse o procedimento operacional padrão. Surgia assim a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Em Varginha, a premissa que o futuro se escreve agora é uma realidade. Por isso, a criança foi escolhida para ser o foco das ações da Agenda 2030, pois se acredita que é na mais tenra idade que se forma valores que vão acompanhar o indivíduo pela vida toda. Primeiramente, a capacitação foi realizada com os gestores das unidades escolares e coordenadores da SEDUC. Posteriormente, a ideia foi disseminada entre docentes da rede municipal e o resultado não podia ser outro. Mais de 200 projetos foram desenvolvidos entre 2018 e 2020. E a surpresa vinha de cada ação. Em cada processo onde a criança da área urbana ou rural esticava o olhar para o mundo de modo modificado, encontrando seu lugar de pertença e de transformação. A onça se esconde na árvore, as pessoas estão cortando a árvore e é o lugar que ela se esconde. A dica é não jogar lixo nos rios. A dica é não jogue óleo na pia, senão vai matar nossos peixes. Evite jogar lixo nas ruas, porque a chuva leva tudo pro rio. Beijo! Para preservar os rios, precisamos também preservar a vegetação que fica próxima dele, a vegetação ribeirinha. Para a gente cuidar dos rios, a gente também precisa economizar água.
dica: as águas dos rios são nosso bem maior. Vamos preservar? Conto com vocês para juntos sermos amiguinhos dos rios. Com o propósito de formar cidadãos para um mundo melhor, onde o meio ambiente humano seja seguro, resiliente e sustentável, com acesso à igualdade de oportunidades e que permita a plena satisfação do potencial humano e que contribua para a prosperidade compartilhada. Oi, pessoal, hoje a gente tem que cuidar do mundo, das pessoas, dos amores, do mundo, da água, da árvore, dos animais e dos amores das pessoas. Beijos, amiguinhos! Olá, olá, queridos colegas de trabalho, professores, educadores, gestores da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Que prazer recebê-los, que momento único em que nós, nesse momento de pandemia, a gente ainda consegue pensar em sustentabilidade. A gente ainda consegue ver esse trabalho rico que foi feito pela rede. Quanta riqueza que a gente acabou de ver nessa retrospectiva, né, desde 2018, que nós demos um importante passo, mesmo que de formiguinha, quando criamos o programa Agenda 2030 em Varginha. Buscamos criar uma nova forma, um caminho melhor para que as crianças gradativamente se envolvessem no aprendizado, colocando a mão na massa e a mente nas vivências, através dos nossos projetos investigativos na educação infantil, tendo como fio condutor os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não só a educação infantil, como a educação em tempo integral, as escolas do campo, e não foram todas as escolas, porque esse projeto, o objetivo dele era realmente iniciarmos com a educação infantil e a cada ano, gradativamente, nós chegássemos até o 9º ano. E vejo que hoje, mais do que nunca, nosso planeta e nossos povos, né, estão enfrentando desafios globais extremos. A lista é contínua. Embora a mídia nos dê uma visão que nos permite testemunhar a existência desses problemas, mas nós ainda sabemos muito pouco sobre a dimensão deles e ainda muito menos como resolvê-los. Então, pessoal, agora em 2021, temos novos desafios, grandes desafios. E a SEDUC está planejando importantes ações para que juntos e tão logo dialogaremos sobre. Quem não for sustentável ficará para trás. Eu acredito nisso. 2021 é o ano em que nós realmente teremos que mudar as nossas práticas, né? E segundo Sayuri França, a situação é delicada demais e comove a todos. E a proposta, segundo Sayuri, é enfatizar um valor que respeitamos muito, que é a vida. Seja na fauna, na flora, na sociedade, pois no final somos todos interdependentes e compartilhamos o mesmo meio ambiente. Assim, a reflexão que se propõe é a sustentabilidade. E a responsabilidade das secretarias municipais de educação, regionais, das escolas, para o alcance desses objetivos é grande. Segundo Rebeca Otero, ela afirma em entrevista ao Conviva que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só se tornarão realidade se forem incorporados aos currículos dos municípios e estados e se houver o acompanhamento do trabalho em sala de aula. E a nossa educação infantil já faz isso muito bem. Então, a nossa reflexão, o que nós realmente propomos é a sustentabilidade. E para falar sobre essa Agenda 2030 em tempos de distanciamento social, nós vamos convidar um parceiro, muito amigo, um professor ambiental que está sempre nos ajudando, que é o professor Valentim Calesani,
Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Maravilha, bom demais. Esse é um momento único para nós, professor, porque, veja bem, a gente consegue, né, em meio à pandemia, reunir tantas pessoas num único momento. Isso é inédito para nós, né? Pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o professor Valentim. Ele é natural do Espírito Santo, né, da cidade de Anchieta. Ele é geógrafo e advogado. Ele é especialista em ciências do ambiente e engenharia do saneamento ambiental. Ele é professor do direito ambiental e agrário, professor de introdução ao direito, ética geral e profissional, professor de direito processual ambiental nos cursos de pós-graduação FADIVA, FATECs, UNES e outras. Ele participou da mesa diretora do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde entre 1998 e 2016. E durante esse período, Valentim exerceu o cargo de presidente por 3 vezes. Professor Valentim, eu passo para você agora essa nobre missão de falar com toda a rede municipal de Varginha sobre a Agenda 2030 em tempos de distanciamento social. Boa sorte e vou ficar aqui assistindo com o maior prazer. Muito obrigada. Olá a todos, é uma alegria estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, professor Eliette. É sempre uma alegria poder compartilhar, principalmente emocionado depois de assistir todo esse resumo dos trabalhos que são desenvolvidos aqui no município e poder contribuir um pouquinho com isso, mas, na verdade, o trabalho já está sendo feito, o trabalho já está de forma sendo conduzido de forma magnífica, e isso me enche de alegria e me deixa emocionado e poder participar de um momento como esse. Tá? Então, nada melhor do que ver o que está sendo feito para depois comentar alguma coisa e poder contribuir, mesmo que minimamente, em relação a isso. Portanto, muito obrigado pelo convite e vamos lá para mais um momento de alegria, um momento de descontração em relação a esse magnífico projeto que está sendo desenvolvido. Acompanhei com alegria todo aquele trabalho que está sendo feito, vasculhei a internet em relação ao que está sendo feito e vi que realmente mais de 200 projetos sendo elaborados, e isso realmente me encanta e me dá esperança. Tá? A esperança de ver que o jovem está sendo preparado para ser um cidadão consciente, um cidadão realmente que possa agir em relação às questões ambientais em busca da sustentabilidade, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso em relação à sustentabilidade. E aí, podendo compartilhar com vocês um pouquinho, eu gosto muito de começar com uma imagem que reflete alguns desmandos que aconteceram ao longo da história. Tá? Então, veja que nós temos aí diante de vocês um canal hídrico, ou seja, um rio, né, uma rede hídrica que escancara algo que está sendo feito ou que foi feito de forma irregular ou não foi feito ao longo da história e acaba refletindo, então, nesse sentido, apenas para chamar a atenção da importância do trabalho que nós temos que desenvolver e, por isso, preparar essa juventude, preparar essa criançada para agir de forma ambientalmente correta. E o objetivo deste encontro, o objetivo desta minha contribuição é contribuir para que a sustentabilidade seja, de fato, atingida por meio de atos simples e corriqueiros. Atos simples e corriqueiros, assim como vocês já estão desenvolvendo ao longo da história, conforme foi passado no vídeo agora há pouco. E aí é necessário que esteja realmente na consciência de cada um, senão a pessoa não vai agir de forma correta. E aí nós conseguimos dividir esse momento, para não alongar demais, em 4 momentos. Algumas curiosidades iniciais, depois alguns aspectos constitucionais, significa dizer que a sociedade, no seu processo evolutivo, ela quis que esses detalhes de desejo da sociedade, de necessidade da sociedade, ficasse cravado no texto constitucional, por via de consequência, nas normas infraconstitucionais. Mas não vamos alongar muito em relação a isso. Depois, passando a uma repassada nos objetivos da Agenda 2030, que é em relação ao desenvolvimento sustentável, e aí uma parte final, apenas para
para rebater aquilo que foi feito. Eu gosto muito de começar também apresentando algumas curiosidades em relação a isso. Veja bem, o trabalho do professor, o trabalho do educador, ele, na verdade, é um trabalho que ele aparece em forma de luz. E aí, eu gosto de mostrar essa imagem de uma essência da nossa região, de uma essência aqui do Brasil, que é o ipê. E diz a lenda que o ipê não permite que a sua semente brote debaixo de sua sombra. Isso significa dizer, numa mensagem inicial, que o trabalho do professor ele é exatamente para emitir luz para que seus alunos, para que seus pupilos se formem, então, cidadãos que vão iluminar o mundo, mas não debaixo da sua sombra, mas simplesmente pegando a essência daquilo que é o trabalho do professor, aquilo que é o trabalho do educador. Então, fica aí essa mensagem inicial da importância do trabalho do professor emitindo luz para as pessoas, para os seus alunos em especial. Então, fica essa mensagem inicial. E a frase de quem ama, educa, protege e corrige. E assim a gente acontece em relação separando quem é quem nesse sistema. Então, veja, os nossos pais, ou seja, os pais, enquanto numa relação com seus filhos. Amar é natural, educar é essencial, proteger é necessário e corrigir, às vezes, tá, é necessário. A correção que nós estamos querendo dizer aí é de mostrar qual é o caminho melhor. Isso é o trabalho dos pais. E o trabalho do educador, quanto aos seus alunos, quanto aos seus pupilos? Amar também é natural, para aquele que se dedica a essa tarefa com o coração. Educar faz parte do processo, proteger também, corrigir se necessário, mas mais sugerir do que realmente já está se fazendo uma correção do caminho. E aí, preparando um cidadão para que ele possa, em relação ao meio em que ele vive, em relação ao meio em que ele está vivendo, ele vai o quê? Amar, vai se educar, e aí, por via de consequência, ele vai proteger, se adequar a essa realidade, e quando muito, em virtude de suas necessidades, de alguma coisa, ele vai se adequar àquele ambiente. Então, em relação a isso, fica esse recado. E aí, nessa ação humana em relação ao meio ambiente, onde essa ação é movida por necessidades e por desejos. Tá? E nessa ação humana, nós vamos o quê? Movimentar uma economia, vamos fazer com que isso seja feito para gerar lucro e assim por diante, dependendo do sistema em que está se vivendo. Mas o fato é que a gente vai atacar a natureza, ou seja, a gente vai buscar na natureza, tá, os recursos necessários e os recursos desejados, que estão o quê? Relacionados ao subsolo como principais recursos, o subsolo, o solo, a água e o ar. E, é claro, relacionando com esses quatro, nós temos a importância da fauna e da flora. Isso realmente é que traz toda a infraestrutura em termos de alimentos e outras questões de proteção para atender às nossas necessidades, mas atender aos nossos desejos. Então, veja que a natureza, eu costumo dizer que a natureza, para atender às nossas necessidades, ela tira de letra. A quantidade de recurso que existe tira de letra para atender às nossas necessidades. Simplesmente porque necessidade é algo limitado à necessidade mesmo. Já desejo, não, desejo é ilimitado. Por isso que a gente consegue, a gente causa um impacto muito maior na natureza quando a gente a ataca para retirar dela aquilo que nós desejamos e não simplesmente necessitamos. Então, é importante ter essa dimensão do que é necessidade e do que é desejo. Tá? Eu necessito de alimento. Ok, nós necessitamos de alimentos. Eu necessito de retirar da natureza algo para me dar proteção, para construir minha casa e assim por diante. Mas nós não precisamos de ter o melhor produto, o melhor recurso, tá? Ou o recurso em demasia. Tá? Isso aí já é relacionado a desejo. Então, fica esse recado. E o que aparece, ou seja, a construção disso tudo que aparece, demonstrando, ou seja, escancarando uma arquitetura em relação a isso, é o quê? Uma construção
assentada sobre esses recursos ambientais, que esses recursos ambientais são atacados pela sociedade, pelo ser humano em si, para atender às suas necessidades, mas mais aos seus desejos, e que isso acaba movimentando a economia. Só que nós temos que pensar que lá na frente, tá, outras gerações estarão fazendo a mesma coisa, estarão necessitando, estarão desejando também. Então, nós precisamos, no hoje, no nosso dia a dia, adotar essas medidas protetivas para que as gerações futuras realmente tenham as mesmas condições, tenham os mesmos recursos para atender às suas necessidades e os seus desejos. Esse é o caminho da sustentabilidade. Buscar aquilo que é necessário sem comprometer, buscar aquilo que é necessário, buscar aquilo que a gente deseja também, nós temos esse direito, mas pensando que as gerações futuras também terão esses mesmos direitos. Tá? Isso é o caminho para atingir a sustentabilidade, conforme nós vamos comentar na sequência. E nesse processo evolutivo, a sociedade quis que isso não ficasse apenas palavras vagas, isso ficasse no texto constitucional, ou seja, na norma jurídica maior, tá? Para que isso fosse conduzido de forma a ter um amparo maior do Estado em si. E eu gosto de chamar a atenção para aquilo que são os alicerces do Estado brasileiro, assim como o subsolo, a água, o solo e o ar são os alicerces de toda a cadeia. Nós temos o quê? O artigo 1º da Constituição, que traz os alicerces do Estado brasileiro, ou seja, a soberania, a cidadania, que aí entra em cena a participação do cidadão no processo, gerando o quê? Dignidade da pessoa. É preciso que se tenha um ambiente sadio para que a pessoa possa viver com dignidade. Mas, ao mesmo tempo, existe o trabalho para se buscar esses recursos para atender às necessidades e os desejos. Ou seja, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Tá? Então, fica aí esses alicerces que estão cravados. A sociedade quis que ficasse cravado no texto constitucional. E aí apresenta também a questão dos direitos individuais e coletivos. Ou seja, é garantido o direito de propriedade, né? Ora, nós vivemos num país, num sistema capitalista, então a propriedade é inerente a isso. Mas isso tem limitações, ou seja, o direito de propriedade não é absoluto, ele é relativo, posto que a propriedade deve cumprir a sua função socioambiental, ou seja, a propriedade é apenas e tão somente um ponto no planeta Terra, onde se desenvolvem as atividades humanas para se buscar aquilo que é necessário e aquilo que é desejado. Mas há limitações impostas por quem está do lado de fora daquela propriedade, seja uma propriedade urbana, seja uma propriedade rural. Então, veja, quem está do lado de fora da cerca, quem está do lado de fora do muro, acaba impondo alguma limitação ao uso daquela propriedade, tendo como pano de fundo, tendo como anteparo a sustentabilidade e todo o ambiente em si. Então, veja que a propriedade rural tem como destinação primeira a produção de alimentos e fibras. E a propriedade urbana, destinação primeira, o quê? A moradia. Então, é nesse sentido que se deve se desenvolver todas as políticas limitadoras em relação a esses direitos. E aí, os direitos individuais e coletivos também, lá dentro desse capítulo, o artigo 6º da Constituição trata especificamente disso que vocês estão fazendo, educação, preparar o cidadão para agir no dia a dia, para ser realmente um cidadão consciente, assim por diante. E a questão do direito à saúde, alimentação e outros. Eu costumo dizer que investir em saúde significa investir em saneamento ambiental, alimentação de boa qualidade. Aí nós estaremos, sim, agindo dentro daquilo que se preza em relação à saúde humana, à saúde de todos. E só para repassar, a nossa Constituição distribui as competências. E aí está a questão das competências em matéria ambiental, que eu gosto de chamar a atenção também, apenas para aquilo que é feito no município. Por quê? A gente vive no município, a gente mora no município, é no município que a gente age no dia a dia. E é no município que realmente tem que ser desenvolvidas as políticas
ambientais, principalmente, ou as políticas públicas em geral. Tá? O desenvolvimento dessas políticas, preparando o cidadão, auxiliando o cidadão para que ele possa, no seu local, construir realmente um espaço adequado, um espaço de sustentabilidade. E, é claro, os princípios que moldam essa competência é a predominância do interesse, dando à União aquilo que é interesse geral, aos estados interesse regional e aos municípios aquilo que é interesse local. E é claro que o que se faz no local reflete no regional e reflete de caráter geral. E, é claro, a autonomia dos entes federativos e a cooperação entre esses entes do ponto de vista técnico, científico, administrativo e financeiro, ok? E, só para não deixar passar, mais adiante, a questão da ordem econômica. O legislador constituinte, ou seja, a sociedade quis que isso ficasse cravado e especificado mais adiante, no capítulo da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, visa a existência digna, ou seja, viver com dignidade. Observando o quê? A função social da propriedade, que nós falaremos adiante, que é o quê? Produzir, respeitar as normas ambientais e fazer justiça social. Isso é o tripé mínimo da sustentabilidade que nós ainda veremos na sequência. Olha lá, a defesa do meio ambiente, redução de desigualdades e assim por diante. Tá? E, em relação à propriedade urbana, política de desenvolvimento urbano que tem como objetivo colocar a casa em ordem, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Tá? E o artigo 186, voltado para a área rural, onde a função social da propriedade é cumprida quando há um aproveitamento racional dos recursos ali existentes, especialmente o solo e a água. A utilização dos recursos de forma adequada, produzindo alimento e fibra, mas sem degradar demais ou tomando os cuidados adequados em relação àqueles locais da propriedade que apresentam maior sensibilidade, principalmente nascentes, custo d'águas e assim por diante. Tá? E a exploração de forma que favoreça o bem-estar do proprietário, dos trabalhadores e, por via de consequência, a sociedade como um todo. Tá? E, para florear isso tudo dentro do texto constitucional, o legislador constituinte, entendendo o desejo da sociedade, cravou exatamente isso. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é um bem de uso comum do povo, mas, ao mesmo tempo, é essencial a sadia qualidade de vida. E aí impõe ao poder público, por meio de políticas públicas, por meio da ação do dia a dia, a ação de implementação de programas, projetos e ações, tá? E, é claro, a coletividade na sua participação, por menor que seja, e aí o trabalho de vocês mostra exatamente a participação da sociedade, a preparação da sociedade para defender o meio ambiente, preservando para as presentes e futuras gerações. Tá? É claro, o poder público, órgãos competentes e assim por diante, o cidadão como um todo. Tá? E aí, é claro, existem outras políticas que versam de forma um pouco mais específica em relação ao meio ambiente e assim por diante. Neste sentido, e buscando isso, ou seja, objetivando a sustentabilidade, a ONU, então, estabeleceu essa Agenda 2030, tá, com foco na sustentabilidade, ou seja, baseada no tripé mínimo de viabilidade econômica, correção ambiental e justiça social. O foco, então, veja, da agenda é pessoas, são as pessoas, o planeta e a prosperidade, buscando fortalecer a paz universal com liberdade. E aí, então, os 17 objetivos, tá, do desenvolvimento sustentável. Tá? E esse desenvolvimento sustentável, dentro da ótica ambiental, ele é conhecido como o princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, o que fazemos no dia a dia é para nós, mas nós temos que ter a consciência de que o que nós estamos fazendo vai se projetar nas gerações futuras. Então, a nossa relação com o meio
é para retirar dele os recursos necessários, os recursos desejados. Porém, as gerações futuras também terão esse direito, e terão desejos também, conforme já mencionado. E aí, se a gente observar esses objetivos, tá, da Agenda 2030, focada no desenvolvimento sustentável, focada na sustentabilidade, que além do tripé mínimo que eu já falei, foca também na questão dos aspectos culturais ligados diretamente e indiretamente àquela atividade humana, mas também às sensibilidades do local onde se está desenvolvendo uma determinada atividade. Auxiliando, então, aquele tripé mínimo, existe também a questão dos aspectos culturais e dos aspectos locacionais. Nesse sentido, então, se a gente observar de uma forma assim, globalizada esses 17 objetivos, a gente verifica que o que se busca é a igualdade, o que se busca é a segurança, o que se busca é uma alimentação de boa qualidade, o que se busca é o respeito às adversidades, o respeito a tudo aquilo que é necessário respeitar para que realmente tenhamos uma sociedade mais justa. Então, para não alongar muito, veja, vou citar lá o primeiro, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, ou seja, a natureza existe para todos. Não é para concentração de recurso ou concentração de renda de forma demasiada na mão de poucos. O que se objetiva é que a natureza seja realmente utilizada para atender às necessidades e também aos desejos, mas sem que haja uma concentração, um enriquecimento exacerbado de alguns em detrimento da pobreza de outros. Tá? Então, acabar com a pobreza em todas as suas formas. Não é só pobreza em termos de recurso financeiro, não, é pobreza em todas as suas formas. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição, ou seja, para que a sociedade como um todo tenha disponível a quantidade de alimento necessário. Olha, alimento necessário e não desejado, tá? De forma a promover a agricultura sustentável. Como promover uma agricultura sustentável com ataque demasiado aos recursos ambientais? Não, o que se tem que entender é que o solo, a água, todos os recursos ambientais existem para propiciar a produção de alimentos, mas respeitando também aquele que está ali na base. Tá? E aí, só para... dentro especificamente daquilo que é o trabalho do educador, assegurar a educação inclusiva, tá? E equitativa e de qualidade, de forma a promover oportunidades e aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso é fenomenal, isso é fenomenal. E aí, vocês podem ver que os objetivos sempre começam com um verbo indicando essa ação humana, lá, alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, assegurar disponibilidade e gestão sustentável, ou seja, administrar a água, administrar os recursos ambientais de forma sustentável, a chamada gestão sustentável. E saneamento, ou seja, a água, quando chega na nossa casa, né, que deve ser de forma potável, no que ela passa pelo nosso corpo, ela se transforma em esgoto. Ou seja, nós agregamos a esse recurso ambiental todas as mazelas do nosso corpo, da nossa atividade no dia a dia. Então, ao lançar isso no meio ambiente sem um tratamento adequado, sem um tratamento mínimo, é uma irresponsabilidade. Tá? Então, nós temos que, antes de lançar essa água que passou pelo nosso corpo, que matou a nossa sede, que limpou o nosso corpo, que limpou o nosso ambiente, é preciso que a gente possa, ou tenha a responsabilidade de, antes de lançar isso no meio ambiente, em especial nos corpos hídricos, a gente possa retirar um pouco dessa sujeira que nós acrescentamos na água. Isso é saneamento, um dos itens do saneamento. Tá? Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Tá? Isso por uma questão de conforto e assim por diante, tá? Para que possa desenvolver a sua atividade no dia a dia.
promover o crescimento econômico sustentável, tá? E aí eu chamo a atenção para uma expressão que eu particularmente não gosto muito da palavra crescimento econômico sustentável, da expressão crescimento econômico sustentável. Há quem diga que, a partir do momento que se fala crescimento econômico sustentável, não se atinge a sustentabilidade. É preciso promover o desenvolvimento econômico. Aí sim ele será sustentável, porque quando se fala em desenvolvimento, observa-se todas as variáveis que estão envolvidas naquilo, o respeito ao solo, o respeito à água, o respeito aos recursos ambientais como um todo. Aí sim nós estamos promovendo um desenvolvimento econômico, agregando valor àquilo que é necessário, mas com respeito às sensibilidades ambientais, com respeito às características sociais, culturais e tudo mais. Isso é desenvolvimento. Do contrário, seria simplesmente um crescimento que, por via de consequência, não seria sustentável. Construir infraestruturas resilientes, ou seja, infraestrutura que resiste, que consegue suportar as adversidades e assim por diante, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, tudo isso, ou seja, não tem como afastar isso do dia a dia desta geração, mas é preciso focar que outras gerações estão chegando por aí. Infelizmente, nós não somos eternos, ou felizmente, tá? Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Ou seja, não é possível alguns ficar com a grande parte dos recursos, grande parte de tudo aquilo que é concentração, ou concentrando renda, em detrimento da pobreza, em detrimento de tudo aquilo que estaria do lado de fora de seus limites, tá? Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros. E aí eu chamo a atenção para características de algumas cidades, em insistir em afastar camadas da sociedade, tá? Insistir em construir uma cidade que de sustentável não tem nada, tá? Tem uma obra que foi lançada recentemente, que depois eu posso deixar, chama Cidades Sustentáveis, que ele é onde se prega exatamente a mudança desse modelo de urbanização. Tá? Esse modelo, de certa forma, arcaico de urbanização, isso afasta a sustentabilidade, ou seja, não transforma o espaço urbano num espaço minimamente sustentável. Tá? Assegurar padrões de produção e de consumo, ou seja, se com uma banana eu consigo sentir bem alimentado, para que eu vou comer 4, 5? Tá? Então, veja que a gente tem que pensar também no outro, na hora de consumir os alimentos. Ah, eu quero. Tá? Então, aquilo que é necessário. Tá? Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Aí, existem o quê? Os compromissos que cada país assume com a comunidade internacional, posto que a degradação ambiental não respeita a fronteira política. É bom que fique claro isso. A degradação ambiental, ou seja, aquilo que se faz de ruim, de errado num determinado espaço geográfico, as consequências normalmente ultrapassam as fronteiras, ou seja, prejudica aquele espaço e ultrapassam as fronteiras políticas. Ou seja, a degradação ambiental não respeita a fronteira entre um município e outro, não respeita a fronteira entre um estado e outro, não respeita a fronteira entre um país e outro. Então, veja que a nossa responsabilidade enquanto ser é muito grande, posto que ultrapassa as fronteiras do muro da nossa casa, inclusive, ultrapassa a fronteira do nosso município e vai impactando outros ambientes. E, olha lá, conservação e uso sustentável dos oceanos, fonte de alimento, fonte de riqueza desconhecida e assim por diante. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, tirando dela o recurso necessário, mas sem destruir. Há quem diga que
é possível se obter muito mais recurso, inclusive financeiro, permanecendo ou deixando as florestas de pé, deixando as florestas na vertical e não na horizontal, tá? E aí, é claro, vai se combater a desertificação e assim por diante. Promover sociedades pacíficas, ou seja, buscar a paz entre as sociedades para o desenvolvimento sustentável, tá? Por último, fortalecer os meios de implementação e revitalizar, tá, a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, é preciso entender que todos fazemos parte de um meio ambiente do chamado holos, o todo. Então, nós não somos mais, vamos impactar aqui, mas não vai impactar lá fora. Não, o que a gente faz aqui, conforme eu disse, está dentro do planeta Terra. Tá? Então, vai impactar, de alguma forma, esse planeta Terra. Tá? Então, é preciso realmente tomar um cuidado, saindo do coração, saindo da mente, para a ponta dos dedos, para as mãos, para que a gente possa, então, fazer realmente um trabalho. E esse trabalho é um trabalho de formiguinha, tá? Um trabalho de formiguinha. Então, veja, já finalizando, já partindo para a parte final, qualquer atividade humana, para que possa ser considerada sustentável, ela precisa ser minimamente, economicamente viável, ambientalmente correta, socialmente justa, mas, ao mesmo tempo, respeitando as sensibilidades do espaço onde aquela atividade está sendo desenvolvida, respeitando as questões culturais, os aspectos culturais da sociedade que está envolvida por ali. Fazendo isso, nós estaremos realmente promovendo um desenvolvimento sustentável, atendendo aqueles 17 objetivos da ONU em relação, cravados na Agenda 2030. É preciso ter em mente realmente isso. Diante disso, nós, então, apresentamos de novo essa imagem que a gente age no meio sobre os recursos ambientais, subsolo, solo, água e ar, e a flora e a fauna que estão a eles relacionados, para atender às nossas necessidades. E para atender aos desejos, a ação nossa é muito mais veemente. É preciso realmente tomar muito mais cuidado com a intervenção nossa no meio para atender aos desejos do que simplesmente para as necessidades. E isso faz com que se movimente a economia, ou seja, a atividade humana é que movimenta a economia. Mas pensando que nós temos, olhando para a gente, olhando para as nossas atitudes, as gerações futuras. E não nos perdoarão se a gente não adotar medidas de sustentabilidade como um todo. Neste sentido, eu chamo a atenção para um vídeo que vai ser exibido agora, que mostra exatamente aquilo que vocês estão fazendo, tá? Em relação ao aluno, em relação à criançada, em relação ao futuro cidadão que vai agir na sociedade, que vai agir em relação ao meio ambiente. É um vídeo que mostra uma atitude muito simples, tá? De se aproveitar aquilo que a natureza tem para transformar isso em outras coisas, tá bom? Fica aí, daqui a pouco eu volto, então vamos assistir ao vídeo.
Quando eu descobri a lona de caminhão usada, eu não imaginava que fosse um produto tão importante, não só na minha carreira, mas também para a preservação do meio ambiente. Porque a lona de caminhão usada, ela é um produto que praticamente já não serve mais para o caminhoneiro. Então eu reaproveito esse material. Ela passa por todo um processo para eu poder pintar em cima. E essa preparação, ela consiste numa lavagem pesada, um tratamento de imunização, às vezes inserção de números e letras para poder compor melhor a obra, né? E, por fim, um produto para poder receber a tinta, não ter contato direto a tinta com a lona, né? Que impermeabiliza a lona. O artista tem como princípio vivenciar o que pinta. A obra começa a partir do contato com a natureza ou com os modelos ou cenas a serem pintadas. A emoção que preenche o artista ao presenciar uma paisagem o inspira e dá origem a um quadro. E transferir para a tela essa emoção é fundamental. Só para finalizar, vendo esse vídeo onde o cidadão, aproveitando a sua sensibilidade, a sua arte, ele aproveita alguns produtos ou subprodutos, né, vamos chamar assim, que já não serve mais para aquilo que foi produzido originalmente e transforma isso em artes, transforma isso em algo realmente magnífico. Emocionado e vendo o trabalho que você já desenvolve no município em relação à formação do futuro cidadão, do futuro jovem, do futuro ser humano, eu agradeço pelo convite, agradeço por mais, né, essa oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Oi, professor. Que riqueza a sua apresentação. Eu fico até emocionada. Eu assisti várias vezes esse documentário e fico, cada vez que eu vejo esse documentário, me passa um monte de coisas na cabeça. E você está nesse documentário, né, professor? Só que nós pegamos ali algumas partes, mas o professor, ele aparece nesse documentário, ele também é um artista ali que está envolvido, né, nessa filmagem. E, professor, eu acho que essa mensagem que você deixa de sermos luz, né, na vida dessas crianças é muito importante, né? Principalmente nesse novo normal, né? A gente tem que levar alguma coisa para essas crianças, né, de positivo, né, de ajuda, e principalmente em relação a essa questão da sustentabilidade. Eu acho que o recado que você deixou aí nos atingiu, né, desse cuidado que a gente tem que ter.
Foi muito importante as suas observações, as suas colocações, e eu só tenho mesmo que agradecer em nome de todos, né, da educação, por mais uma vez você colaborar conosco, trazer essa mensagem para nós, e que tenhamos novos encontros. E eu queria dizer para os demais aqui, os demais professores, equipe gestora, que nós teremos novas oportunidades, e os professores que não conhecem o trabalho da Agenda 2030 aqui em Varginha, vocês podem acessar no site, né, que é www.agenda2030varginha.com. Você colocar lá no Google, Agenda 2030 Varginha também vai sair. Então, ali tem toda uma história, desde quando nós começamos em 2018, e que a gente não desistiu, que a gente não vai desistir. Essa é a nossa meta, né? Trabalhar, levar para as escolas essa reflexão sobre sustentabilidade. E a única coisa que eu posso adiantar é que nós teremos esse ano uma proposta diferente, né, nesse novo normal, de trabalhar essa sustentabilidade, até mesmo questão de alguns prêmios, né, como da Marina Prado, e a gente vai voltar para a gestão sustentável, então logo a gente discutirá sobre isso. Então eu agradeço a todos pela atenção, principalmente ao nosso querido palestrante, e que a gente tenha uma ótima semana e que possamos refletir sobre esse momento, sobre essa sustentabilidade, e que nós vamos aproveitar todos os professores que têm essa riqueza para trabalhar conosco, essa criatividade, essa sensibilidade, né, de trabalhar com as nossas crianças. Então, muito obrigada, professor, muito obrigada a todos, um beijo grande e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês estão desenvolvendo, e agradeço também de coração por esse convite, e pode ter certeza, tá? Que estarei presente sempre que me chamarem, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos.